Falar de política, polêmica, né? Professor Davidson Cavalcante já chega aqui conosco. Boa tarde. Tudo bem, Bárbara? Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Povo na TV. Tudo bem, porém, a polêmica do Pix, que a gente achava que já estava ali num patamar muito alto, ficou pior com a fala do deputado federal, né? Rapaz, assim, ontem eu fiz um comentário sobre isso aqui, não está na hora, com o Brunoso, e eu olhei a rede social e vi que a turma que é militante, que a gente respeita a opinião, mas que muitas vezes parece que esquece que o nosso trabalho aqui, ele não é uma bandeira de torcida para A ou B, ele é uma análise racional do que está ocorrendo, principalmente no cenário político. A fala de Nicolas Ferreira em um vídeo de 2 minutos ontem nas redes sociais obrigou o governo federal a revogar o ato de monitoramento dos dados do Pix, que gerou uma polêmica danada, principalmente sobre a possibilidade de taxar a operação que tem sido aí o xodó hoje dos brasileiros, de facilitar principalmente compras, pagamentos, transações. E é evidente que isso tudo repercutiu mal para o governo federal. O Nicolas, ontem, inclusive postou um outro vídeo falando que o Brasil tinha vencido, já que o vídeo do deputado federal mineiro alcançou mais de 500 milhões de visualizações. É o vídeo político mais visto no Brasil em todos os tempos que a gente tem aí observado as redes sociais. E isso reflete para a gente o seguinte, Bárbara, não é apenas você acreditar numa mentira que pode ser verdade ou transformar uma verdade em mentira. Existe uma coisa que na ciência política, você que está em casa, é só para você entender isso, existe uma coisa que se chama credibilidade. Hoje nós vivemos num momento, e o Lula, o governo Lula, enfrenta um momento delicado de credibilidade, não só com a opinião pública, mas é a credibilidade hoje em xeque com o mercado financeiro, é a credibilidade hoje com o meio político e a credibilidade com o eleitor que sempre historicamente foi pró-PT, pró-esquerda, que é o eleitor CDE. Esse eleitor que historicamente deu robustas vitórias ao Lula e também à sua sucessora Dilma Rousseff, hoje ele está realmente acuado, com medo e com desconfiança em relação ao PT e ao governo do presidente Lula. Então, tudo isso aí internamente soa com um alerta não só para a comunicação do presidente, que precisa ser mais efetiva e clara, mas para as redes sociais, que parece que a esquerda no Brasil ainda não entendeu que as redes sociais têm uma linguagem diferente, ela precisa passar algo mais direto, mais claro e, principalmente, apelar para um eleitor que é muito sensível a manobras que possam mexer no seu bolso. Eu não sei se você lembra, se você já estava aqui, mas eu acho que estava, mas ainda não estava como apresentadora, mas você cobriu uma matéria sobre isso. Quando o Bolsonaro era presidente da República, você lembra bem que uma das coisas que eu sempre batia no comentário político aqui é que a economia derruba qualquer governo. Ou ela derruba ou ela fortalece. O Bolsonaro teve muitos problemas também com a economia, tanto que não trocou o Paulo Guedes, mas teve muitos problemas em realinhar planos econômicos para a classe popular. Você lembra disso? Sim, lembro. Isso acabou também desgastando a imagem do presidente no momento de pandemia. Agora o Lula, que não tem pandemia nenhuma, vai aí caminhando para o seu 4º ano de mandato, ano que vem, ano eleitoral, também enfrenta problemas justamente na economia. Então qualquer taxação ou suspeita de taxação, hoje o governo é visto como o governo que taxa, o governo que não corta gastos, que não corta super salários, mas que quer arrecadar, mas os investimentos ainda não atingem quem precisa, acaba que mesmo uma fake news, algo distorcido, você acreditando ou não, vira uma verdade dentro do campo virtual e quem sai na frente é quem consegue ter uma comunicação que atinge esse público. Nessa batalha, o Nicolas Ferreira vence o governo federal, porque, afinal de contas, isso obrigou o governo Lula a recuar dos dados de monitoramento do Pix, mesmo que isso não pudesse taxar. Mas a forma como a comunicação chegou, a forma como o ruído se espalhou, deixou as pessoas mais desconfiadas ainda, Bárbara. Agora, professor, esse recuo também, ele não pode mostrar que, de repente, para essas pessoas que já acreditavam no que foi falado, não pode demonstrar como se fosse uma verdade, digamos assim? As pessoas acabam achando isso. Com certeza. Na Segunda Guerra Mundial, não sei se você lembra, o nazismo tinha um ministro das comunicações que transformava mentiras em verdades. O Hitler, que tinha uma postura ditatorial, era visto como um líder popular.
mas muito disso era a comunicação, que fazia que mesmo ele sendo um torturador, um ditador, virasse uma figura benquista dentro do cenário alemão. Hoje não é diferente. Com a falta do monitoramento, inclusive para checar se é fake ou se é verdade, isso pode piorar. Então, como eu estou dizendo para você, Bárbara, você foi precisa nisso, para você que está em casa. Independentemente da sua bandeira ideológica, viu, caro telespectador, e quem nos acompanha pelas redes sociais, você precisa sim checar bem a informação. Não é defender governo A, B, C ou D. É que as coisas sejam claras e não alimente um pânico que é desnecessário e que é ruim até para o próprio país. A gente que vive no Brasil quer sim melhorias. Agora, é notório que a classe política brasileira precisa repensar muito na forma como se comunica com você, como se comunica conosco. Porque, afinal de contas, as palavras elas podem ter impacto, mas as ações dizem muito mais. Quando você não vê o resultado nas suas mãos, é evidente que as chances desse político continuar no poder fica cada vez mais difícil e ele vai parar na berlinda. Então, é importante, sim, a gente analisar nesse cenário também as redes sociais, que cresce cada vez com impacto político, seja para o bem ou seja para o mal. A direita, nada de braçada nisso. Eu já falei várias vezes. A esquerda parece que não aprendeu. E a mensagem institucional foi clara. Mesmo o governo federal tendo uma estrutura melhor de orçamento de comunicação e publicidade, não conseguiu conter o ruído da informação do Pix. E um deputado federal, com 2 minutos de vídeo, conseguiu causar esse barulho todo e obrigar o governo federal a recuar de um decreto que defendia com unhas e dentes. Professor, e a gente vê muito que o quanto que isso repercutiu, porque inclusive diminuiu drasticamente as transações ali em Pix. É verdade, aquela velha história, uma mentira contada várias vezes pode virar uma verdade, e uma verdade, quando não é bem comunicada, acaba alimentando a mentira. A mentira, isso é verdade. Muito obrigada, viu, professor, pela análise política. Mais tarde, o senhor tá na hora para falar sobre outros assuntos. Com certeza. Brunoso.